Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Jesuscidências. Esta semana Deus trouxe-me à memória uma experiência que eu tive com Ele há uns bons anos atrás, que foi, basicamente, eu estava num supermercado com os meus pais e nós tínhamos acabado de sair do culto e eu estava com esta t-shirt aqui que diz Jesus. E nós estávamos no caixa, a menina estava a passar as compras, né, a senhora funcionária de lá, e a minha mãe disse qualquer coisa que eu não me lembro bem o que é que foi, mas ela disse algo e eu respondi tipo, tá bem mãe, assim, já não viste que já fiz isso, de uma forma assim um pouco rude. E mal eu acabei de responder, a minha mãe ficou a olhar para mim assim, naquela de quando chegares a casa tem o chinelo, a senhora, a funcionária, ficou a olhar para mim também e eu virei para a saída, né, dos caixas e tinha uma janela de vidro grande onde eu vi o meu reflexo e vi escrito a palavra Jesus na minha t-shirt. E eu senti mesmo o Espírito Santo a falar comigo naquela hora do género. Olha só o testemunho que tu estás a dar a essa pessoa, a essa senhora. Desde então, muitas vezes Deus traz-me isso à memória quando eu faço certas coisas que sinto realmente envergonham o Evangelho e isso é perigoso. Por isso, no vídeo de hoje eu trago-vos algumas atitudes que eu sei na verdade, que dão mau testemunho. Começando por uma que hoje em dia eu sinto que é muito banalizada, que já ninguém lhe dá o valor que devia dar, que são os palavrões, portanto as palavras feias que não se devem dizer. Próprios crentes que eu conheço costumam dizer palavrões como se fossem palavras super necessárias para a fala deles. Enfim, palavras que não são nada necessárias para o discurso humano e que muitas vezes são utilizadas já como gírias ou como aquilo que, enfim, já faz parte do vocabulário das pessoas. E eu não engulo isso. Já disse palavrões quando mais nova e é um péssimo testemunho. Palavras de ira, palavras para que sair da nossa boca. O segundo ponto, ainda relacionado a palavras, são palavras com conotações sexuais. Apesar de Deus ter criado isso entre o casamento, entre os casais, não significa que nós, principalmente jovens que não somos casados e não devemos praticar relações sexuais antes do casamento, não significa que nós andemos por aí com palavras sobre isso constantemente e palavras igualmente sujas sobre isso. E mais uma vez, a boca fala do que o coração está cheio, como dizem provérbios. Portanto, se nós andamos por aí constantemente a falar de assuntos de cariz sexual, provavelmente é porque talvez os nossos olhos estejam em coisas onde não é para estar. Enfim, o terceiro ponto é um ponto muito importante, que já vem de lá uma ordem dos 10 mandamentos e que muitas vezes antes se esquece, que é o honrar o pai e a mãe. E uma coisa que é super importante e aconselhável é procurar saber do respeito ou do relacionamento que, por exemplo, o vosso futuro marido tem com os pais. Ele honra os pais, ele obedece aos pais. Se não, se ele maltrata os pais, se ele os destrata, é muito mau sinal. Por isso, um mau testemunho é seres crente, levares uma amiga à tua casa e começares a destratar a tua mãe ou o teu pai. Isso é péssimo, muito mau. Honra a tua família, obedece-a e vou interligar isto com o quarto ponto, que é não ir à igreja. Muitas vezes os nossos pais mandam-nos ir à igreja e fazem muito bem. Hoje em dia há muitos crentes que dizem que eu não preciso ir à igreja, vou à igreja para quê? Eu assisto os cultos online e estou ótima, super bem com Deus. A minha relação com Deus não depende da igreja. Nós devemos estar em comunhão. Nós temos que estar em comunhão. A igreja é um corpo e nós fazemos parte dele e não dá para sermos uma orelha, ou um olho, ou um nariz, ou uma boca, ou um braço sozinhos. Temos que estar nesse corpo. Tal como diz em 1 Coríntios 12. É importante sermos uma família, é importante estarmos em comunhão.
e é mau testemunho dizermos que somos crentes, etc e tal, e depois não irmos a igreja nenhuma, não servirmos a nenhuma igreja aos propósitos que Deus tem. É de se duvidar. Próxima coisa, semear intrigas, tal como a mentira, tal como... Enfim, são, primeiro de tudo, são características de pessoas de caráter duvidoso. Portanto, nem é preciso ser propriamente crente para não fazer destas coisas. Isto é simplesmente ridículo. É fazer com que os outros percam a confiança em ti. Por isso, se tu és crente, ainda pior. Nada de fazer isto, isso é super mau testemunho. Deixa a mentira, deixa a fofoca, deixa as invenções para outro dia, escreve livros se quiseres, mas inventar coisas e semear intrigas sobre a vida das pessoas, não mesmo. A seguir, ter uma vida dupla, portanto, ser um espião. Ser bonzinho na igreja e mauzinho fora. E isto também tem a ver muito com as más companhias. Eu acredito que sim, que nós devemos andar em todos os lugares, porque é aí que nós vamos conseguir conquistar mais corações para Jesus. Mas não deixar influenciar por o que está fora. Não é possível servir a dois reis. Ou seja, ou se serve a Jesus ou não se serve. Por isso, para de andar em cima do muro e para de, enfim, ter vida dupla e ser espião, porque isso é super mau testemunho. E é horrível. Uma das piores coisas que pode acontecer é alguém chegar ao pé de ti e perguntar: mas tu não eras crente? A seguir, uma crítica que eu fiz a mim própria e que tentei mudar e melhorar, e ainda tento hoje em dia, é o não saber falar bem e delicadamente com as pessoas. Às vezes, a nossa natureza é um pouquinho mais grossa, cavalo, pontapé, mas isto é algo que nós devemos mudar. Devemos ser mais simpáticos. Irai-vos, mas não pequeis. Portanto, xingar alguém ou falar de forma grossa ou humilhar a pessoa perante outro grupo, não funciona. E isto eu repito-me a mim várias vezes durante o dia, porque eu era muito assim, hoje em dia tento melhorar. Mas não é um bom testemunho andarmos por aí a falar mal com as pessoas e a destratá-las. Mesmo que tenhamos razão. Por fim, mas não menos importante nesta lista, temos a falta de compromisso e responsabilidade em tudo e, inclusive, nas coisas da igreja. Por exemplo, se combinamos um encontro com algum amigo nosso, ou uma reunião com alguém, ou uma saída com alguém, cheguem a horas, por favor, porque é mau testemunho não ter compromisso. Se marcaram o ensaio da igreja, se vão pregar no domingo, se vão dirigir o louvor, cheguem cedo, porque é importante estar lá, porque é a vossa responsabilidade, e não ter responsabilidade é muito mau testemunho. Há uns tempos atrás eu ouvi uma frase da Fabiola Mel, creio que foi ela a dizer, em que ela dizia que nós éramos a janela de Deus, por isso não adianta estarmos a ser uma janela suja e uma janela para onde as pessoas não vão reconhecer o verdadeiro Deus através de nós. Por isso, vamos nos esforçar para sermos janelas limpinhas e instrumentos limpinhos, para que Deus possa falar através das nossas vidas sem poeiras, sem sujeiras, sem tudo o que não presta. Vamos polir-nos cada vez mais e vamos polir o nosso testemunho, polir quem somos e quem Deus diz que somos. E é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido bom, espero que tenham gostado e que possamos começar a aplicar isto nas nossas vidas a partir de hoje, para todo sempre. Amém. Beijinhos e até ao próximo vídeo.